bom dia, bom dia, bom dia! Estamos mais um dia aqui ao vivo com a nossa corrida da vida, nosso devocional, a nossa leitura com propósito. Sejam todas bem-vindas! Vamos adorar ao Pai, agradecer ao Senhor. Bom dia, Elisa, Shalom, bom dia para quem vai entrando. Sejam bem-vindas! Vai ser um devocional poderoso, assim como tem sido todos os dias. Bom dia, Éder! Shalom! Estamos aí no capítulo 12 da Corrida da Vida. 12 não, 13 hoje nós já estamos. Vamos avançando na nossa leitura. Para quem entrou agora, nós estamos fazendo a leitura deste devocional, Corrida da Vida. É um livro, escrito pelas mãos de Deus, mas eu que coloquei em prática. E louvado seja Deus, o Senhor tem falado muito ao nosso coração, edificado muito o nosso espírito. A palavra muito pontual para o dia de hoje. Quem não faz a corrida da vida não consegue discernir o tempo que nós estamos, né? Eu tenho certeza que se a gente senta ao redor de amigos, em uma mesa, você sempre vai ouvir a mesma coisa. A vida está muito corrida, né? Todo mundo está falando a mesma coisa. Bom dia, Núbia, Shalom. E nós precisamos discernir e levar proveito, desfrutar dessa corrida da vida. E o livro veio exatamente para isso, para nos ajudar que no meio da corrida da vida nós temos um propósito a cumprir. Nós precisamos estar alinhados ao propósito, porque a corrida da vida, se você estiver desalinhada, vai trazer cansaço, vai trazer fadiga, e tem muita gente parada pelo meio do caminho. E eu e você, hoje o Senhor teve encontro com a gente, para que a gente venha levantar, dessa pista, porque nós precisamos ajudar essas pessoas que pararam aí no meio da pista. O Senhor conta comigo e conta com você. Hoje, toda vez eu falo, gente, tem um versículo, acho que é o melhor versículo que eu gosto, na verdade eu sou apaixonada por todos os versículos da Bíblia. Mas tem sempre um versículo que mexe muito com a gente. Nós vamos falar de Salmo 139. Nós vamos falar do versículo 14. Mas se você nunca leu... Bom dia, Raquelzinha. Bom dia, pastora Giane. Shalom. Se você nunca leu, gente, Salmo 139, eu te faço um convite, uma convocação para ler o Salmo 139. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui, mas o Salmo 139 faz com que a gente enxergue a realidade da nossa formação. E isso faz todo sentido para a gente alinhar e andar no propósito. Vamos orar, vamos agradecer ao Pai por essa manhã, por esse dia lindo que Ele já preparou. E Ele já está aqui, o nosso convidado de honra especial, Ele já está no meio de nós. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, nós te damos graças, Senhor, por este dia lindo que o Senhor fez. Espírito Santo, nós sabemos que até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado. Obrigada, Espírito Santo, porque assim como a Tua palavra diz, nós sabemos que sem Ti nada podemos fazer. Nos alinha, Senhor, em meio a essa corrida da vida, essa jornada, não nos deixa distraído. Nos leve sempre ao foco que é Cristo Jesus. Nós temos um propósito a cumprir, Senhor, e nós não podemos estar dispersos. Nessa manhã, Pai, nós ansiamos em ouvir a Sua voz. Revela seu nosso espírito, traz segurança, traz força, traz ousadia. Tira de nós, Senhor, tudo que não provém de Ti, toda limitação humana, toda barreira, todo medo, tudo aquilo que impeça a gente de avançar e cumprir o nosso chamado. Espírito Santo, tira de nós, Pai, toda sobrecarga, todo desânimo. Papai, nós confiamos plenamente em Ti, Senhor. Restaura, Senhor, a nossa vida, restaura as nossas emoções. Edifica o nosso espírito nessa manhã. O Senhor é o nosso convidado de honra, Senhor. Tu és bem-vindo sobre este lugar. Fica-se à vontade, Pai. Vai de encontro a cada mulher que aqui está, a cada pessoa que aqui está. O Senhor, mais do que ninguém, é o Deus que esquadrinha o nosso coração. O Senhor sabe da necessidade de cada um. Encontra essas vidas agora, Pai. Encontra essas vidas, que as escamas dos olhos venham cair, que elas venham enxergar como o Senhor vê, que elas venham pensar como o Senhor pensa. Que nessa manhã nós venhamos olhar para dentro de nós, por essa formação única, por essa criação que o Senhor fez cuidadosamente, e a cada detalhe, que nós venhamos enxergar o nosso verdadeiro valor. Nós te agradecemos, conduza, Pai,
Conduza-nos nós, Pai, nessa manhã, neste devocional aqui, tudo é Teu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Ele está no meio de nós. Como é lindo sentir a presença dele. Saber que quando nós entramos em oração, nós atraímos de uma forma sobrenatural. Nós nos conectamos, o nosso espírito, com o Espírito Santo de Deus. E aí tudo faz sentido. A gente é renovado. A gente é fortalecido. O Senhor hoje, eu não sei porquê, ontem eu fui fazer uma restauração de um dente. E o Senhor tem falado para mim muito sobre restauração, né? E você sabe que não é tão simples assim. Ontem eu estava ali restaurando um dente, e na verdade eu tinha quebrado um pedacinho do dente. E ela falou, puxa, a gente vai ter que tirar toda a restauração que está em volta para fazer um trabalho novo. Então restauração é isso. Vai ter que tirar tudo aquilo que não presta mais, sabe? Aquilo que foi bom algum dia, mas hoje não faz mais sentido. E aí ela faz uma filmagem, né? Coloca lá no telão. E aí ela falou, olha como seu dente está agora, sem a restauração, a limpeza que nós fizemos. Gente, dá um desespero, porque ficou oco por dentro, né? Ficou aquele buraco, ela me mostrou realmente, é um dente com uma restauração muito profunda. Gente, o Espírito Santo fala comigo em tudo. Em tudo. Quem não tiver em sintonia comigo vai achar que sou louca. Mas o Espírito Santo foi mostrando ali o nível de profundidade que aquela resina, como se fosse uma proteção, tinha sido retirado. E aí, como o dente ficou fragilizado, e a dentista falava, você tá vendo as paredes externas? Tá bem frágil, tá bem fininha, né? Nós tiramos a proteção de dentro. Gente, olha como tudo é espiritual, né? E eu falei, meu Deus, fiquei assustada ali. E ela falou, mas calma, a gente vai fazer agora uma restauração bonita, né? Pra ficar forte esse dente. E aí ela fez a restauração ali, depois ela me mostrou a filmagem do dente já restaurado. E como ficou lindo, né? Eu tinha uma restauração escura, então agora por conta da quebrada do dente ali, ela fez uma restauração bem clarinha e ficou a coisa mais linda. Mas o que eu quero te falar? Que é necessário a gente permitir que o Senhor nos restaure. E às vezes Ele vai tirar algumas coisas da nossa vida que vai trazer um sentimento ruim, como a nossa dependência estivesse sobre aquilo. Você fala, meu Deus, né? Que estranho, parece que tá tudo muito estranho. Mas deixa o Senhor trabalhar na sua vida, porque na hora que Ele faz a restauração, fica a coisa mais linda. Você fala, uau, era muito melhor do que eu pensava. Fique na disposição do Espírito Santo. Eu não sei por que eu entrei nesse assunto do dente, mas desde ontem, né? Hoje eu quero sentar com o tempo e eu quero formular alguma ministração, alguma coisa sobre restauração, porque eu estava ali não só obturando o dente, mas o Espírito Santo estava o tempo todo falando sobre a minha vida, sobre você tá vendo o que é uma verdadeira restauração? Eu tenho que retirar para poder fazer, né? Arrumar, ajeitar para poder fazer. E tirar às vezes dói. Tirar às vezes quebra, né? Uma dependência emocional, alguma coisa assim. Mas na hora que Ele vem para restaurar, Ele restaura por completo. E aí a gente percebe que nada fazia sentido se Ele não fosse o centro de todas as coisas, né? E aí a gente vai tendo discernimento de tudo, gente. Discernimento de tudo. Mas vamos lá, vamos voltar ao tema de hoje, que não é restauração, né? Mas o Senhor me levou hoje essa palavra. Nós vamos ler Salmo 139. Eu te louvarei, porque de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Eu quero ler até um pouquinho a mais esse versículo. O tema é, você é única, não se compare, né? O tema é, não corra contra você mesmo. Esse é o tema, não corra contra você mesmo. Você vai parar de se comparar, você vai parar de achar que as pessoas são melhores do que você, quando você entender esse versículo. Cada um de nós fomos feitos, né? De forma única e maravilhosamente por Deus, por Deus. Quando nos comparamos assim um com o outro, nós perdemos o quê? A visão do que Deus já fez em especial em nós. E nós mulheres temos muito isso de comparação, né? Ah, porque o cabelo de fulano é melhor do que o meu, porque o corpo é melhor do que o meu. Ah, porque se eu tivesse assim igual ela, né? A gente tem essa mania, isso acho que já é da nossa carnalidade mesmo. Mas pare de se comparar. E começa, na verdade, a ver como Deus te fez. Você é única, é valiosa e com um propósito
incrível. Você vai enxergar isso hoje, em nome de Jesus. Você foi criada para ser exatamente quem você é. Está posicionada exatamente como você está. Você é o melhor plano de Deus. O plano de Deus na sua vida é o melhor. É o melhor. Então, não se distraia. Vamos lá? Para o Salmo 139. Salmo 139. O versículo que nós lemos aqui, que é do livro, é o versículo 14. Mas eu quero começar lendo o 13. Eu vou dar sequência um pouquinho aqui. Bom dia para quem foi entrando, seja bem-vinda. Nós estamos lendo o Salmo 139. Eu vou começar no versículo 13, tá? Diz assim, ó. Pois tu formaste o meu interior, tu me tecestes no ventre da minha mãe. Você tem noção desse versículo? Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis. E a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles ainda existiam. Olha isso, gente, que lindo! Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se o contasse, seriam mais do que os grãos de areia quando acordo. Ainda estou contigo. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasse com os perversos, afastassem, pois, de mim homens violentos. Eles se rebelam contra ti e como os teus inimigos falam coisas ruins. Só até aí. Porque senão vai tirar a gente do foco, né? O foco é aqui, entre o versículo 13 e 14. Pois tu formaste no meu interior, tu me tecestes no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formastes. E as tuas obras são admiráveis. E a minha alma o sabe muito bem. Gente, que lindo. Salmo 139 é um salmo que o Espírito Santo de Deus fala muito no nosso coração. Eu quero ir no livro antes da gente trazer mais, né, alguma coisa que tenha agregado sobre esse assunto, mais conhecimento sobre esse assunto. A página do livro é página 26 e o tema Não Corra Contra Você Mesmo. Vamos ler aí a reflexão? Olha só o que nós vamos falar. Não ignore o valor que Deus já colocou em você. Não ignore o valor que Deus já colocou em você. Não se sabote tentando se comparar com o outro, tentando ser alguém diferente do que ele projetou. Você foi criada de uma forma extraordinária. O seu valor não depende de desempenho, mas da sua identidade. Em alguns momentos eu parei para pensar que muitos chegariam na minha frente naquela corrida, mas também muitos estariam atrás de mim e outros não tinham levantado nem da cama ainda. É esse sentimento que eu tinha na corrida, porque a gente começa a se comparar, que a gente é tão pequena. Nossa, eu poderia ter me esforçado mais, talvez estar lá na frente, na corrida, né? Falando da maratona, mas vamos falar lá na corrida da vida. Porém, nós precisamos encontrar o nosso valor. Porque outrora eu não tinha despertado, outrora eu estava no lamaçal do pecado, outrora eu não tinha sentido na minha vida, mas hoje eu estou aqui. Foi exatamente essa visão que eu estava ali na maratona. Puxa, muita gente vai passar na minha frente, mas tem muitas pessoas que ficaram para trás. E ainda tem pessoas que não teve coragem nem de fazer inscrição. Ainda tem pessoas que queriam, mas nessa hora ainda tá dormindo porque não conseguiu acordar cedo, tá aqui, não se comprometeu. Tem pessoas que têm o desejo, mas ainda não saiu do lugar. Mas louvado seja Deus que o Senhor nos encoraja todo dia a permanecer e avançar. É esse sentimento, na verdade, que eu compartilho aqui no livro. É esse sentimento de encontrar o seu valor.
Eu sei que muitas vezes a gente não consegue encontrar o valor em nós, o valor que nós temos. É sempre o outro que é melhor, é o outro que sabe fazer. Se eu orasse igual fulano, se eu orasse igual... Não, isso é um exercício diário. Se a pessoa está fazendo bem isso, é porque ela faz todo dia. Se a pessoa chega em primeiro lugar na maratona, porque ela se dedicou um tempo, ela teve uma alimentação, ela teve um exercício, ela se empenhou sobre aquilo. Nós precisamos ter esse discernimento na nossa mente. Se eu quero, se eu não conseguir, porque talvez isso não seja a minha prioridade agora. Exatamente. A minha prioridade hoje não é corrida, né? Tem muitas pessoas, muitos atletas que a prioridade é um corredor de rua. Hoje eu tenho outras prioridades. A corrida de rua, o exercício físico faz parte para mim manter o templo, que é o nosso corpo, né, em dia, a saúde, enfim. Mas hoje a minha prioridade é o reino, hoje a minha prioridade é a busca da palavra, hoje a minha prioridade é aprofundar na palavra, né? Hoje a minha prioridade é viver a visão profética, que é o novo que eu estou vivendo. Então nós precisamos discernir e inverter algumas prioridades, o que é realmente prioridade, para você parar de se diminuir. Porque às vezes fala, puxa, tem tantas pessoas lá na empresa que eu trabalho que faz o serviço melhor do que eu, mas é o tempo de dedicação. Talvez a pessoa estuda de madrugada, talvez a pessoa sai dali do serviço e vai para uma faculdade. É lógico que ela vai se destacar. Nós precisamos discernir tudo isso para a gente tirar aquele sentimento, sabe, de desvalorização e entender também que cada um tem a sua identidade, cada um tem um propósito, cada um tem um plano. É lógico, eu sempre falo assim, é lógico que eu queria pregar igual a Viviane Martinelli, né? A gente tem umas referências aí, mas eu sou a Andressa. A Viviane Martinelli é a Viviane Martinelli. Camila Barros é a Camila Barros. Nós precisamos entender isso também. Nós somos únicas, cada um tem uma digital, ninguém tem igual a nossa, né? A gente foi feito numa forma e quando o Senhor terminou de nos fazer, Ele jogou fora aquela forma, não tem mais utilidade, não vai fazer outra Andressa, não vai fazer outra Lília, não vai fazer. A gente precisa reconhecer. Para as mulheres de Jaú, não sei se já começou aí a Mulher Única, mas é um curso, eu fiz Mulher Única e é um curso que trata exatamente isso. O valor de ser única em Deus. E é lindo, porque é uma cura interior, é uma restauração por completo, você consegue enxergar e fundamentar a sua verdadeira identidade. E aí você para dessa comparação. E se você quer um nível maior, você entende que você precisa se esforçar. Isso aí, pastora Jane, singular. Nós somos únicos, singular. E aí você entende que para você se sobressair, você tem que fazer algo diferente. Você tem que estudar mais a Bíblia, você tem que pegar mais informações sobre a Bíblia, você tem que fazer uma teologia, você tem que fazer, enfim. Quando você quer ser muito bom naquilo, você tem que buscar informações sobre aquilo. Pensa eu que eu tô entrando aí, né, nessa ativação profética junto com as meninas amigas na sala. Nós estamos lá, terça-feira tem escola profética, nós estamos juntos ali aprendendo. Eu pego um monte de informação e é assim, uma área muito intensa, muito profunda, muito profética. Então tem muitas coisas que eu ainda não conheço. Então tem hora que eu tenho que parar um pouquinho e falar, Jesus, calma, eu quero ir um pouquinho de cada vez, né? Porque a Camila, a Larissa, elas já estão em outro nível e eu tenho que respeitar o meu tempo. Se eu quiser acumular muita informação, vai ficar uma bagunça e eu vou estafar e eu vou desistir. Isso que é importante, a gente entender o nosso tempo, passo a passo, de pouquinho em pouquinho. Porque às vezes você vê uma pessoa lá na frente e você quer alcançar ela, e aí você se desgasta, o que acontece? Você para no meio do caminho, você não vai conseguir ser aquela pessoa. Você, é no seu ritmo, é no seu tempo. Nós precisamos discernir tudo isso. E aí aqui no livro eu trago isso, né? O valor da minha identidade. Então, em alguns momentos ali naquela corrida, eu parei para pensar que muitos chegariam na minha frente, mas também muitos estariam atrás de mim. E de estar na minha frente, a única coisa que era diferente é o tempo de dedicação que aquela pessoa teve, né? Diferente do meu. É isso aqui que eu acabei de explicar. Se sobressaiu, porque com certeza teve um esforço maior. Talvez é o dom dela. Talvez ela domina mais aquilo, mas também teve estudo, teve intensidade sobre aquilo. Que talvez eu não fiz essa escolha. Então não tem como eu chegar. Não tem como eu estar preparado, né? Corpo, alma e espírito para estar ali no primeiro lugar, no pódio. Então, naquele momento,
eu tentei me comparar com alguns corredores que ultrapassavam, mas algo muito forte disse mais uma vez para eu olhar para dentro de mim com gratidão, entendendo o meu limite, que eu estava ali vivendo por um ato de fé, por um amor próprio, e este era o objetivo da corrida para mim. Muito interessante. Eu estava ali porque era um desafio pessoal meu. Eu não estava ali para uma disputa, eu não estava ali para me comparar com ninguém, só que eu dei esse comando para o meu cérebro, para o meu pensamento. Ontem nós falamos sobre pensamento. E quando eu dou comando para esse pensamento, tudo se torna mais leve. Você consegue concluir a corrida da vida de uma forma mais leve, porque você dá o comando para o seu pensamento, e o seu corpo físico sente, e a sua alma se estrutura, e seu espírito se conecta ao Pai. E aí você entende que o propósito é outro. Nunca é sobre uma corrida, é sobre o propósito que Deus tem sobre a mim e sobre a sua vida. E a declaração é: eu não sou minha inimiga. Eu não sou minha inimiga. Bom dia, Sil. Shalom, a paz. A oração: Senhor, eu sou única para ti, guiada pelas tuas mãos, com amor e propósito. Ação prática de hoje: para de se comparar com alguém hoje, em nome de Jesus. Para com essa comparação. Essa comparação vai trazer frieza no mundo espiritual, vai trazer frieza para as suas emoções. Para de comparação, porque você é única. É fundamental na nossa caminhada, na nossa corrida da vida, a gente deixar de lado algumas coisas que tentam nos prender. E a comparação é uma delas. Quantas vezes nós encontramos na nossa corrida da vida lutando contra nós mesmos? Muitas vezes nós somos as nossas maiores inimigas. Ontem nós falamos sobre os pensamentos. Muitas vezes nós somos as maiores inimigas dos nossos próprios sonhos. Porque o Senhor coloca um sonho ali, às vezes você está empolgada, aí passa um tempo, aquilo não acontece, e aí você começa a entristecer, você começa a entulhar os seus sonhos. Às vezes não é o inimigo, não é o nosso adversário. Nós mesmos começamos com os pensamentos negativos ali, né? A autocrítica, desconfiar da promessa que Deus fez para nós. Isso é muito sério, isso é muito sério. Então esse Salmo de 139, esse é um versículo, né? É uma declaração de gratidão e de reconhecimento de que Deus nos fez de uma maneira única e perfeita. Quando Ele nos formou ali, Ele não fez erro algum. Deus não erra. Você não foi um erro. Embora eu não sei a sua história, né? Talvez você tenha uma história lá atrás da sua mãe, enfim, você já ouviu muitas coisas. Mas você não foi um erro. Você foi criada, formada, 139 fala. No ventre das suas mães, pela mão de Deus. E lá no seu livro foi escrito todos os seus dias, antes mesmo da fundação do mundo. Olha que lindo isso. Nós somos o reflexo da perfeição de Deus, nós somos imagem e semelhança do Pai. Quando nós começamos a entender isso, a aceitar isso, nós podemos parar de correr contra nós mesmos, contra a nossa verdadeira identidade. E começar a viver a vida que o Senhor preparou para nós. Com confiança, com amor, com graça. Olha o que eu trouxe aqui, ó. Não corra contra você. Autocrítica e insegurança nos fazem correr contra nós mesmos. Muitas vezes a nossa maior luta que está dentro de nós é o medo de não ser suficiente. A autocrítica excessiva e a falta de confiança em quem Deus nos criou para ser. Né? Às vezes você recebe uma promessa e fala, mas eu? Imagina, mãe. Deus acha que eu sou isso? Muitas vezes Deus usa pessoas para trazer um valor que a gente mesmo não enxerga. Verdade que eu sou isso, você fica ali, né? Está dentro de você, você não consegue reconhecer esse valor que você tem. Olha lá. Deus nos criou para ser e poder fazer, a lutar contra o nosso... Não nos criou para fazer a lutar contra o nosso próprio propósito. Mas quando a gente se compara ali um com o outro, nós culpamos a nós mesmos por duvidarmos das nossas habilidades. Cada um vai ter a sua habilidade, cada um vai ser melhor numa área, tá tudo bem. Gente, eu vejo o povo aqui em casa, né? Quando se trata de internet, de IA, são fera mesmo. Eu falo, uau. Mas eu tô aqui, eu falo, quando vai chegar a minha vez? Porque eu só sei falar de Jesus. Né? A gente começa a ver a especialidade, a habilidade, né? Agora a Giovana tá com a habilidade aí
do marketing, de fotos, enfim, eu vejo e falo, meu Deus, quanta habilidade. Mas eu tô aqui esperando minha oportunidade. Quando você se preparar alguma coisa aí, não sei, um seminário de vendas, eu não sei, eu quero ter a minha vez. Eu quero conectar esse povo e entender que sem a presença de Deus eles não vão conseguir dar conta de tudo isso aqui que eles estão querendo, não. Eu quero trazer a paz, eu quero trazer a segurança e a confiança de que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Então, cada um tem o seu dom, a sua habilidade. Nós precisamos respeitar isso. Entender isso, né? O que faz parte ali da nossa identidade. Aceite quem você é em Cristo. Deus te formou com intencionalidade e propósito. Não há imperfeição ou erro no que Ele faz. Você é uma obra-prima de Deus. Nós somos uma obra-prima de Deus. Quando nós aceitamos quem somos em Cristo, nós podemos deixar de lutar contra a nossa verdadeira identidade. Não é sobre ser perfeita, gente, mas é sobre aceitar a perfeição do plano de Deus em nós. Quando você corre contra você mesmo, o que acontece? Você perde a sua paz. O inimigo, o que ele usa sobre a sua mente? Dúvidas, insegurança para te desviar da verdadeira jornada, do verdadeiro propósito que o Senhor tem. Você perde ali a visão, né? A vista do plano perfeito que o Senhor já fez para a sua vida. Então nós precisamos correr a partir de hoje, com propósito. Não contra nós mesmos. Correr com propósito. Entender todo o significado aí que nós trouxemos agora aqui. Ter esse discernimento de que um vai ser melhor do que o outro, porque ele está vivendo o propósito dele, porque ele se dedicou mais. Isso é discernir. E se eu quero um pouquinho mais, eu preciso me dedicar mais, eu preciso orar mais, eu preciso fazer mais, né? No âmbito profissional, eu preciso me dedicar mais, buscar mais conhecimento. É isso que vai te diferenciar. Você não vai correr em círculos quando você entende isso, gastando energia ali contra si mesmo. Mas sim vai correr para a vitória que Deus tem preparado para você. Não importa os desafios, as falhas, o que vai acontecer, o que já aconteceu. O que importa é focar no que Deus está fazendo agora e confiar plenamente no Pai. Para isso você precisa também renovar a sua mente. Nós falamos ontem sobre Romanos 12:2. Quando nossa mente ela é transformada, a confiança, a paz se torna a base na nossa jornada, na nossa corrida da vida. Eu quero que você aplique isso na sua vida, reflita sobre áreas e que você tem se lutado contra você mesmo, quem realmente você é. Onde você tem sido criticado, você mesmo, né? Se critica excessivamente, se comparando, desvalorizando com outras pessoas. É necessário que você se aceite. Aceitar quem Deus nos criou para ser é o primeiro passo para viver uma vida de vitória. Deixe de correr contra você mesmo. Comece a correr com confiança no seu plano perfeito. E aí você fica aí com uma reflexão. O que tem impedido você de aceitar quem Deus te fez para ser? O que tem te impedido? Se é a comparação, em nome de Jesus, eu profetizo que hoje ela vai cair por terra. Entenda que você é única. Você foi escrito, você não foi feita em blocos, você foi tecida ali. Você foi desenhada. Os seus ossos foram tocados pelas mãos de Deus. Você tem noção que a palavra de Deus diz que Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça? E aí toda vez que eu vejo uma digital, eu falo, meu Deus, como Deus é perfeito. Como que nenhuma se repete, ninguém tem a nossa digital. Como que no meio dessa multidão, milhões de gente, o Senhor desenhou uma digital que não se repete com a de ninguém. Isso é assombrosamente com a palavra de Deus que a gente leu aqui. Como você pode começar a parar, então, de lutar contra a sua própria identidade, começar a viver com mais confiança no plano que Deus tem para a sua vida? Reflete e fala, Senhor, deixa eu enxergar o meu verdadeiro valor hoje. Medita lá, pega o Salmo 139 e lê ele inteiro, que você vai se sentir tão amada, tão valorizada. Você fala, uau, Deus, eu entendi tudo agora. Eu estava lutando, eu estava correndo contra eu mesmo, mas a partir de hoje eu ganhei conhecimento nisso. Amém? Amém? Tenho certeza que Deus falou com você. Desde o comecinho, desde a restauração do dente. Porque é assim que o Espírito Santo faz. Ele pega talvez algo que a gente está ali ouvindo e não tem nada a ver, e depois na carruagem do dia assim, a gente vê que tudo fez sentido. No andar do dia a gente vê que tudo fez sentido. O Senhor sempre fala conosco.
Amém? Vamos orar, vamos agradecer. Que dia lindo, gente. Compartilha a live. Quando vocês são tocadas e ministradas pelo Espírito Santo de Deus, não seja egoísta. Fala, meu Deus, por que eu pensei em fulano agora? O Senhor colocou na sua mente porque Ele quer que você compartilhe, né? Então, coloca aí essa setinha que tem aí no Instagram, compartilha no Instagram da amiga. Ou se não, depois eu sempre deixo salvo lá no grupo, compartilha com a amiga. Fala, amiga, você precisa ouvir essa live. Porque hoje foi falado de Salmo 139, numa profundidade que eu nunca pensei, nunca parei para pensar. E aí você começa a ministrar sobre a vida dela. É isso que Deus quer. Deus quer te usar. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer ao Pai por essa palavra tão profética, tão profunda. Eu tenho certeza que você se sentiu amada e valorizada. E você entendeu o seu valor no único, no singular. Amém? Feche seus olhos. Vamos agradecer ao Pai. Espírito Santo. Nós vamos orar juntos agora. Para que nós possamos aceitar a perfeição do plano de Deus para as nossas vidas. Sim, Deus. Senhor, nós queremos agradecer porque Tu nos formaste de uma maneira maravilhosa e única. Hoje nós nos arrependemos de todas as vezes que nós lutamos contra nós mesmos, duvidando de quem somos em Ti. Nos ajuda, Senhor, a aceitar a nossa identidade em Cristo. Com confiança, com paz, sabendo que somos a obra-prima das Tuas mãos. O Senhor nos formou, o Senhor escreveu todos os nossos dias. Espírito Santo. Que a nossa corrida da vida seja cheia de propósito, de força, de vigor. E que possamos viver conforme tudo. O Teu plano foi feito para nós. O Teu plano é perfeito para nós, Pai. Nós Te agradecemos porque nós sabemos, Pai, que antes mesmo de existir, nós já existíamos no Seu coração. Espírito Santo, hoje nós nos sentimos amados por Ti, Pai. Derrama amor, derrama graça. Derrama, Senhor, o valor único que o Senhor tem para cada um de nós. Nós Te agradecemos e profetizamos um dia lindo, um dia de milagres, um dia de vitória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Viva aí a melhor quinta-feira da sua vida. Tenho certeza que o Espírito Santo de Deus falou com você. Compartilha, me marca. Manda essa live para o maior número de pessoas que você sabe que vai ser impactado com essa palavra. E amanhã nós estamos juntos novamente, às 6:30 da manhã, mais um capítulo. Amanhã é sexta-feira, tivemos aqui a semana inteira sendo fundamentado pela palavra de Deus. Amanhã eu te espero então, às 6:30. Viva a melhor quinta-feira da sua vida. Muito shalom, shalom, shalom. Até amanhã.